oitavo ano, para hoje, né, nós iremos ainda continuar nesse capítulo, né, o último capítulo do livro do terceiro, onde nós iremos estudar intervalos de classes, tá? A gente estudou, né, o que é uma frequência absoluta, o que é uma frequência relativa numa pesquisa, né, o que são variáveis, o que é amostra, o que é população. Aí a gente agora vai estudar o que é intervalo de classes, tá? Aí na 420, ele vem me dando um exemplo. A partir desse exemplo, vocês vão entendendo o que eu estou querendo dizer de intervalo de classes. Olha só, aqui no 420 ele fala assim: Márcia é professora de matemática e mediu a altura de seus alunos, anotando suas estaturas em centímetros no quadro. Analise os dados obtidos. Então observa que aqui tem o nome de todos os alunos e suas respectivas medidas. Beleza, foi uma pesquisa que ela fez, né, com seus alunos, anotando as alturas de cada um. Note que a maioria das estaturas dos alunos de Márcia não se repete. Porque nem toda pesquisa, gente, vai uma determinada resposta, né, dessa pesquisa vai se repetir. Então, no caso aqui, as alturas, elas são bem diferentes uma da outra. Então, não tem assim, eu tenho 5 alunos com 1,5 m, eu tenho 6 alunos com 1,80 m. Não tem isso, são alturas bem diferentes. Então, por esse motivo, é inviável agrupá-los por variável, um em cada linha da tabela. Por quê? Senão ia ficar uma tabela, cada linha da tabela seria um aluno, né? Antônio, Bianca, Carlos, né? Por quê? Não tem como juntar essas alturas e falar assim, ó, a altura tal tem 5 alunos, a altura tal tem 6 alunos, não tem como. Quando isso acontece, então é inviável eu agrupar, né, essas alturas. Então, quando isso acontece, a gente usa intervalo de classes. Então, esse intervalo de classes é usado para essas pesquisas onde não tem como a gente agrupar os valores, né? Os valores não se repetem. Aí, esses intervalos, como é que funcionam? Para casos como esse, podemos organizar os dados em intervalos de classes. As classes são intervalos de variação da variável quantitativa. É claro que a gente está analisando aqui uma pesquisa com variável quantitativa. Quem que é a variável aqui? São as alturas, né, desses alunos. São representadas pela notação A para B, tá? Que representa o intervalo real de A a B. Isto é, nesse caso, temos valores iguais ou maiores que A e menores que B. Essa representação aqui, vocês vão entender melhor com um número. Esse A e B é como se fosse um número. Então, ó, A, B. A gente vai fazer um intervalo. Esse A, B, que são números, né? Vocês entenderão melhor aqui no exemplo. O que significa isso? Que são números, foi o que ele falou aqui, ó, maiores ou iguais a A e menores que B. Ou seja, é um limite. Vamos supor que esse A vale, sei lá, 5 e esse B vale 8. Os números que estão aqui nesse intervalo são quais números? São de 5 menor que 8. Porque pode ser maior ou igual a 5. Então, dentro desse intervalo aqui pode entrar o próprio 5, pode entrar o 6, pode entrar o 7, mas o 8 não. Pode entrar o 7,5, o 7,85, o 5,2, né? Claro que a gente não vai trabalhar só com o número inteiro. Então, aqui é isso que ele quis dizer aqui. Que sempre o intervalo a gente lê dessa maneira. É sempre maior ou igual a esse número aqui da ponta e menor que esse aqui. Porque esse daqui vai entrar no próximo intervalo. Beleza, falando assim só com letras a gente não consegue entender. Então vamos para a prática mesmo. Aí ele fala assim, olha, considerando o exemplo das alturas dos alunos da professora Márcia, a tabela de frequências com base no intervalo de classe será a seguinte. Então, a gente não viu que, né, nas tabelas a gente viu que tem a frequência absoluta. A frequência absoluta é nada mais do que a quantidade de vezes que repete uma determinada variável. Mas como aqui as alturas não se repetem, então o que a gente fez? Dividiu em classes, em intervalos de classes. Aí como é que ele faz? Ó, ele começou aqui, ó, 126 a 130. O que significa isso? As alturas que são de 126 até 129, porque aqui pode entrar as alturas
é maior ou igual a 126 e menor que 130. Então pode entrar 126, 127, 128, 129,5, o 130 não. Aí deu 5 alturas que se encaixam dentro desse intervalo, porque se eu contar aqui, com certeza eu vou achar 5 alturas que estão dentro desse intervalo, né, de 126 a 130. Aí o próximo intervalo, no caso, vai começar a partir do que terminou aqui, 130. Aí agora o 130, essa altura 130, ela vai entrar aqui nesse segundo intervalo. O que significa aqui? Que são alturas que podem ser iguais ou maiores, tá? Que 130 e menor que 134. Então, uma altura de 131, 132, 133,5, contando aqui, tem 5 alturas. E assim fui fazendo, ó. Depois eu pego o próximo, né? Depois do 138 a 142 e depois 142 a 146. Com certeza, esses intervalos aqui, em todos esses intervalos, com certeza vai se encaixar todas as alturas. Só que dessa maneira aqui a gente consegue agrupar, tá vendo? Olha, é um intervalo. Aqui, essa frequência absoluta 5 é porque entrou de 126 menor que 130, ou seja, maior ou igual a 126 e menor que 130. Aí aqui ele vem falando, ó, essa frequência representa a quantidade de alunos com altura igual ou maior que 126 e menor que 130. Esse intervalo de classe representa as alturas iguais ou maiores que 142 e menores que 146, certo? Aí depois na outra página, né, ele vem explicando frequência acumulada. A gente viu na aula anterior frequência absoluta e frequência relativa, certo? A absoluta é nada mais do que a quantidade de cada variável. A relativa é a frequência absoluta dividida pelo total, né, de pessoas entrevistadas e multiplicar por 100, que aí vai ser em porcentagem. Existe, gente, a frequência acumulada também numa pesquisa. Essa frequência acumulada, ela pode ser a frequência acumulada absoluta e a frequência acumulada relativa, tá? Ó, frequência acumulada, que é chamada de FA, e frequência relativa acumulada, que é o FRA. Aí aqui ele vem explicando, ó, a frequência acumulada é dada pela soma de todas as frequências das classes anteriores até a classe atual. E as frequências relativa acumulada, por outro lado, é a porcentagem relativa à frequência acumulada. Por quê? A frequência relativa, né, depende da acumulada. Né? Para eu achar a relativa, é sempre a acumulada dividido pelo total e multiplicado por 100. Então, como é que faz isso, gente? Ó, ele tem aqui, ó, como já estudamos, para obter a frequência relativa, dividimos cada frequência pelo total de dados. Então, por enquanto aqui, ele pegou lá aquela pesquisa lá das alturas, que teve que ter dividido em intervalos de classes. Aqui, né, são as frequências absolutas e a relativa, ó, 25%, porque é 5 dividido por 20 e multiplicado por 100. Aqui deu 15%, porque é 3 dividido por 20 e multiplicado por 100. É da mesma maneira que eu expliquei no vídeo de quarta-feira, certo? Aí depois na 422, ele vem falando o seguinte, ó. Cadê? 422. Aí ele vem explicando, gente, como calcular, tá, a frequência acumulada da absoluta e a frequência acumulada da relativa. É super tranquilo, tá? São contas que vocês irão fazer. Então, por exemplo, tanto para achar a frequência acumulada absoluta e a frequência relativa acumulada, para você encontrá-las, vocês têm que ter, gente, a frequência acumulada e a frequência relativa. A frequência acumulada, a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, vamos lá. Observe o que são as frequências absolutas normais, né? Só somar, beleza. E como é que é a frequência acumulada da absoluta? O primeiro vai ser o próprio 5. Porque acumulada quer dizer o quê? Que está acumulando. Né? Acumulado da ideia de quê? Que é sempre o que está presente mais o anterior. Isso que é acumulado. Então, esse primeiro sempre vai repetir. Porque não tem ninguém antes desse intervalo para eu somar com esse aqui. Aí, de 130 a 134, a absoluta não é 5,
você vai pegar 5 e vai somar com a acumulada que você achou aqui do primeiro. 5 mais 5, 10. O terceiro, você vai pegar 5, que é absoluta, e somar com o segundo. 5 mais 10, 15. O penúltimo, você vai pegar 3 e vai somar com a acumulada que você encontrou anteriormente. 3 mais 15, 18. E o último, 2 com mais 18, 20. Você sempre vai somando a atual, né, com a anterior, certo? E a frequência, ó, aqui ele vem explicando direitinho. E a relativa é a mesma coisa, só que aí a relativa você vai somar as porcentagens. Então, para você achar a frequência, né, relativa, acumulada relativa, primeiro você tem que achar a relativa, né, gente? Então, aqui, ó, a tabela já tem a frequência absoluta, a frequência acumulada absoluta que achou aqui em cima, e a frequência relativa, né, que a gente encontrou na página anterior, que é só pegar 5 por 20, 3 por 20 e 2 por 20, beleza. Aí como é que a gente vai achar a frequência relativa acumulada? É o mesmo raciocínio da acumulada da absoluta. Você vai somando sempre com a anterior. A primeira sempre vai ser a mesma, porque não tem ninguém para somar. Aí a segunda você vai somar com a acumulada da primeira, então 25 mais 25, 50. Depois 25 mais 50, 75. 15 mais 75, 90. E 10 mais 90, 100%. Então essa é a frequência relativa acumulada. Então, gente, são cálculos básicos, tá? No próximo vídeo eu vou explicar as atividades e vai clareando melhor para vocês, tá bom? Beijos!